audiência barrada pelo Supremo e foi substituído pelo padre Kelmon, que fez dobradinha com o presidente Bolsonaro no debate presidencial. Jefferson hoje foi mandado de volta para a prisão por repetidas violações. Na decisão de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, listou as medidas cautelares que não foram cumpridas por Roberto Jefferson a partir do momento em que o ex-deputado foi beneficiado com a prisão domiciliar. O ministro afirmou que, em diversas ocasiões, foram trazidas notícias de descumprimento das medidas cautelares, notadamente por receber visitas e passar orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro, conceder entrevista, promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas, revestidas de calúnia, difamação ou injúria que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros, atribuindo e ou insinuando a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte. O ministro também destacou o episódio mais recente, um vídeo com ataques à ministra do STF, Carmen Lúcia, com xingamentos do mais baixo nível. Agora, em 21 de outubro, Roberto Jefferson incorreu em novo descumprimento das medidas cautelares, com publicação de vídeo contendo ofensas e agressões abjetas contra a ministra, de teor machista, misógino e criminoso. Para o ministro, está largamente demonstrada, diante das repetidas violações, a inadequação das medidas cautelares, o que indica a necessidade de restabelecimento da prisão. A decisão determinou busca e apreensão no domicílio pessoal e endereços ligados a Jefferson, pagamento da multa por não cumprir as medidas cautelares, proibição de entrevistas e acesso imediato e exploração do conteúdo dos documentos em qualquer suporte, físicos, mídias eletrônicas, servidores ou nuvens. Roberto Jefferson foi preso em agosto do ano passado no âmbito do inquérito das milícias digitais e as atividades de uma organização criminosa que teria agido para atentar contra o Estado Democrático de Direito. No mesmo mês, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o ex-presidente do PTB pelos crimes de homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra o patrimônio. A PGR enumerou 7 declarações em que Jefferson atacou instituições e praticou condutas que constituem infrações previstas no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na legislação que define os crimes de preconceito de raça e de cor. Em janeiro deste ano, a prisão preventiva de Roberto Jefferson foi substituída por prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da defesa, que alegou que o ex-deputado estava debilitado em razão de doença grave. Em junho deste ano, a denúncia da PGR foi aceita pelo plenário do Supremo. Por 9 votos a 2, o ex-parlamentar virou réu pelos crimes de homofobia, calúnia e dano contra o patrimônio. Na decisão, o STF ressaltou a gravidade das manifestações do denunciado, possuindo brutal potencial lesivo às instituições democráticas. Mesmo cumprindo prisão domiciliar e respondendo como réu em uma ação no Supremo, Roberto Jefferson tentou ser candidato à presidência da República pelo PTB nas eleições deste ano. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro da candidatura. Isso porque Roberto Jefferson estava inelegível em decorrência de sua condenação no inquérito do Mensalão, que já transitou em julgado. Jefferson, então, indicou como substituto o desconhecido padre Kelmon, que representou o partido no primeiro turno das eleições. No debate com candidatos à presidência, organizado pela Globo no fim de setembro, padre Kelmon fez dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, para atacar o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Kelmon repetiu o comportamento do padrinho político. Nos últimos anos, Roberto Jefferson se tornou um aliado próximo de Bolsonaro, reverberando os ataques do presidente a instituições e ministros do STF. Em publicação nas redes sociais, Jair Bolsonaro escreveu: repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do Ministério Público. Determinei a ida do ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. Segundo especialistas, é incomum o deslocamento de um ministro da Justiça para acompanhar a execução de uma prisão.
Agora à noite, depois que Roberto Jefferson se entregou à polícia, Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais. Como determinei ao ministro da Justiça, Ângelo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Nas redes sociais, o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestou sobre o ataque de Jefferson aos policiais. Lula disse: minha solidariedade ao delegado Marcelo Vilela e à policial Carina Lino Miranda de Oliveira, feridos quando estavam apenas exercendo o seu dever, torcendo pela rápida recuperação. A democracia e a civilização vencerão a barbárie. Depois, em uma entrevista, Lula voltou a comentar o ataque. As ofensas que esse cidadão, que eu prefiro não citar o nome, fez da ministra Carmen Lúcia, não é possível de ser aceita por ninguém que ama a democracia, que gosta da verdade e que respeita os outros. Não é possível. Sabe, ninguém tem o direito de utilizar os palavrões que ele utilizou contra uma pessoa comum, muito menos contra uma pessoa que exerce o cargo de ministra da Suprema Corte. Jogou uma granada, sabe, nos policiais, que não é um comportamento adequado, não é um comportamento normal. Autoridades criticaram o comportamento do ex-deputado. Em uma rede social, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse que o Brasil assiste estarrecido fatos que neste domingo atingiram o pico do absurdo. Em nome da Câmara, repudio toda reação violenta, armada ou com palavras que ponham em risco as instituições e seus integrantes. Não admitiremos retrocessos ou atentados contra a nossa democracia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que as atitudes repugnantes de Roberto Jefferson não representam a nossa sociedade, que busca um país com mais equilíbrio, serenidade e igualdade. O Estado democrático de direito confere liberdades ao cidadão, jamais o direito de praticar crimes e violar direito alheio. Enquanto moradores e a imprensa acompanhavam a movimentação na cidade de Comendador Levi Gasparian, hoje à tarde, apoiadores de Roberto Jefferson e do presidente Jair Bolsonaro agrediram um jornalista que estava trabalhando. 3 homens cercaram profissionais da imprensa fazendo ameaças para que os cinegrafistas abaixassem as câmeras. Um homem de verde deu um soco e empurrou um dos jornalistas. Rogério de Paula, de 59 anos, é repórter cinematográfico da Inter TV, afiliada da Globo no interior do estado. Ele passou mal na hora, foi socorrido por colegas e levado para o hospital. Rogério fez exames e passa bem. A Polícia Civil disse que já identificou o suspeito e instaurou inquérito para investigar. A TV Globo e a Inter TV repudiam com veemência a agressão, se solidarizam com o repórter cinematográfico Rogério de Paula, da afiliada, e advertem que todos aqueles que atacam o trabalho da imprensa estimulam esse tipo de ato. A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro divulgaram uma nota conjunta condenando o ato de violência contra um trabalhador e cobraram das autoridades apuração e punição do agressor. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também condenou a agressão e pediu especial atenção das autoridades de segurança pública do país para que jornalistas tenham condições de trabalhar em segurança. Esta noite você vai ver o resultado de um